Olá, TTL, como estão? Espero que estejam todos bem, se cuidando e acompanhando motivados aqui a nossa aula de número 7 de Química Orgânica. Pessoal da manhã, leve em conta, tem como professor aí acompanhante, professor Alex. Pessoal à noite, acompanha comigo, tá bom? Então, vou diminuir a minha câmera aqui para eu conseguir acompanhá-los melhor e vocês vão conseguir observar melhor os nossos slides, tá bom? Então, atendendo a pedidos aí da aula anterior, né? A gente recebeu bons feedbacks, recebi bons feedbacks e a gente resolveu fazer mais exercícios juntos aqui, né? Silvana da turma da noite, outros alunos aí da turma da manhã também pontuaram que aquela aula que nós fizemos, que eu fiz aqui para vocês, resolvendo os exercícios lá da atividade de nota, da nota que vocês haviam feito, foi muito bacana, porque primeiro vocês pararam, fizeram e depois eu vim aqui tirando dúvidas, né, e resolvendo juntos aqui passo por passo. Como eu tive feedbacks positivos, eu vou manter essa nossa metodologia, tá bom, turma? E deixo sempre espaço aí, abertura aí para que vocês falem, passem aí o feedback que vocês estão achando, o que a gente pode melhorar, o que é interessante manter, né? Vocês têm sempre essa abertura aqui ao diálogo, né? Tanto nas nossas aulas presenciais quanto nesse meio digital em que nós estamos nos adaptando pontualmente, ok? Então, eu começo a aula resolvendo os exercícios de fixação da aula anterior. Sempre enfatizo com você, se você por acaso não acompanhou a aula passada ou não acompanhou totalmente, fica uma playlist aqui no nosso canal do YouTube, tá? Química Orgânica, Técnico em Plástico. Vai lá, você vai ter todas as aulas, as 6 aulas anteriores a essa. E essa daqui, no final da nossa gravação de hoje, na nossa aula de hoje, eu vou mantê-la também na nossa playlist. Então, tá no jeito aqui para você se atualizar e manter o ritmo proposto aqui por mim. Perfeito? Então, o exercício de fixação da aula passada, o número 3, trazia para vocês esse enunciado aqui. Vou colocar caneta, né? Trazia para vocês esse enunciado aqui. Hoje eu já trouxe para vocês, até em forma de slides, para vocês manterem aí no seu caderno, a resolução, reparti o slide aqui, tá? E reparti entre o enunciado da aula passada, pedi para vocês resolverem, me indicarem qual a alternativa correta, né? E hoje eu estou trazendo para vocês não só a resolução, mas o slide aqui com passo a passo, para que depois você tente de novo se porventura você errou ou ficou em dúvida em algum item, tá? Você vai ter a minha explicação e depois o passo a passo aqui em forma de PDF, que nós sempre disponibilizamos aí via WhatsApp, ok? Então, sempre que começar a aula, caderno para fazer suas anotações. Anotem, gente, tive muito feedback de alunos que estavam com dificuldade. Depois que a gente começou a fazer a aula bem didática e começaram a anotar, eles tiveram um ganho aí, um up muito forte aí de aprendizagem. Então, faça dessa maneira também. Então, nosso primeiro exercício, nós temos aqui um ácido que é conhecido como EDTA, né? E aqui embaixo nós temos a formulação dele. Esse ácido, gente, é muito utilizado como antioxidante, tá? Inclusive em margaridas, como a gente pontua aqui para vocês. Essa é a formulação desse material, né, desse composto que é um ácido, e eu estou pedindo para que vocês apresente, né, classifique, né, estou querendo dizer aqui, ó, essa cadeia apresenta uma cadeia carbônica que é, então aqui nós temos as alternativas, e eu estou pedindo para que você monte para mim, classifique qual é a alternativa correta, tá? Lembrando, turma, eu enfatizo bem aqui para vocês, na aula anterior, na aula de número 6, eu trouxe algumas classificações, nós fizemos alguns exercícios juntos e no slide eu coloquei todo o conteúdo para você classificar. Lá está explicando o que é um heteroátomo, o que é saturado, o que é um ciclo, o que é uma substância cíclica, uma substância fechada, cadeia aberta, enfim, toda a nomenclatura
Embaixo você tem exemplos, tá? Então, quando você for assistir, for fazer os exercícios ou tiver algum tipo de dúvida, volta naquele conteúdo, tá bom? Eu não posso ficar batendo, explicando ele todas as aulas, mas eu sempre farei essa revisão a pedido de vocês, tá bom? A gente faz uma revisão em forma de resolução de exercício de fixação, tá? Então, a gente sempre vai refrescando aí a cabeça do conteúdo que já foi passado. Mas eu enfatizo que eu montei um conteúdo em forma de PDF lá de slides, bem bacana para vocês. Foi explicado nas aulas anteriores. Então, se você tiver alguma dúvida, aproveite seu tempo livre, se você tiver, ou se ajuste, né, para acompanhar melhor a nossa playlist aqui e o material complementar que nós mandamos, tanto o professor Alex quanto eu, mandamos aí via WhatsApp, ok? Então, vamos classificar. A primeira coisa que eu sempre falo para vocês, ó, aqui tá falando, né? Você tem alicíclica, insaturada, homogênea, ou seja, cada alternativa está passando para vocês uma classificação diferente. Lembrando que essa é uma cadeia carbônica, né? Ó, essa daqui é uma cadeia carbônica, né? Até coloco aqui no exercício uma cadeia carbônica porque ela tem compostos C aqui, ó, representados pelo elemento C, que é um composto carbônico, né? São a maior parte dos compostos que nós temos atualmente são considerados compostos carbônicos, inclusive esse tipo de ácido e os plásticos dos quais nós conversamos bastante durante as outras aulas técnicas, tá? Então vamos lá, vamos classificar. Primeira coisa, aqui em um dos exercícios, ó, a última coluna, eu sempre faço isso daqui na coluna, né? Ó, porque nessa coluna aqui ele está falando sobre homogêneo ou é homogêneo, perceba, coloquei primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna. Na terceira coluna a gente tem que tirar a dúvida, ele é homogêneo ou ele é heterogêneo? A aula passada falamos muito sobre isso. Vou colocar até um marca-texto aqui para eu conseguir explicar melhor para vocês. Então vamos falar sobre o heteroátomo. Ó, já coloquei um resuminho aqui para ficar mais fácil. Heteroátomo. Nós vamos olhar para a cadeia principal, que é essa daqui, né, ó. Pintei de amarelo a cadeia principal, e a gente vai ver, lembra? Heteroátomo, se for se nessa cadeia principal nós só tivermos carbono, as extremidades aqui eu não levo em consideração, tá, turma? Só na cadeia principal, ó. Se na cadeia principal nós tivermos só o elemento carbono, tá? Ele é uma cadeia homogênea. Mas se porventura essa for uma cadeia mais complexa e tiver outro tipo de elemento, nós teremos uma cadeia que nós chamamos de heterogênea, porque ela vai ter um heteroátomo. Então, na onde eu pintei de amarelo aqui, eu já vou localizar aqui o nitrogênio. Acompanhou aí comigo? Já localizamos o nitrogênio. Ó, aqui o nitrogênio. Vou tentar fazer uma seta. Ó o nitrogênio aqui. Se eu tenho nitrogênio independente, aqui eu tenho 2 átomos de nitrogênio, né? Mas poderia ser um só. Se eu tenho um átomo de material aí dividindo essa sequência de carbonos da cadeia principal, nós a caracterizamos como cadeia heterogênea, tá? Então, sempre começo pelo heteroátomo, que fica mais fácil a gente sinalizar, ainda mais quando nós temos alternativas. Então, a gente vem para as alternativas e eu vou eliminar o que é o oposto a uma cadeia heterogênea, uma cadeia homogênea. Esse meu ETDA, esse meu ácido antioxidante, ele não é uma cadeia homogênea. Então, a alternativa A está falando que é homogênea, então a A está fora, não é homogênea. A C tá falando que é homogênea, então tá fora, minha cadeia não é homogênea. E aí tá falando que ela é homogênea, também, ó, errada, tá? Fiquei com a alternativa B e a alternativa D. Perceba que só respondendo a um tipo de classificação eu já consegui eliminar mais da metade das alternativas. Perfeito, agora eu sei a classificação, perceba que ela acontece de maneiras diferentes. Nesse momento, nós classificamos a quantidade, né, se existia elementos fora o carbono na sua cadeia principal. Tinha nitrogênio, então é heteroátomo. Perfeito. Agora, nós vamos avaliar a insaturação, ou seja,
É outro tipo de classificação na mesma cadeia. Eu vou avaliar se o material tem dupla ligação. Vou colocar a caneta de novo. Estou apanhando aqui da caneta, ó. Quando eu tenho, por exemplo, um carbono fazendo uma dupla ligação com outro carbono, como eu demonstrei aqui para vocês. E eu tenho um carbono com outro carbono. Ó, perceba. Nesse primeiro exemplo aqui, tá? O 1 e o 2. Tá feia a letra da professora. Garanto que no giz é mais bonita, viu, gente? No primeiro exemplo, nós temos carbono com dupla ligação com outro carbono. Quando eu falo da insaturação, a gente sempre vai analisar o quê? Se tem ausência de ligações múltiplas entre os átomos de carbono, sempre na cadeia principal, que foi essa que eu pintei aí de amarelo, tá? Se tem um carbono, eu coloquei dois exemplos aqui, o carbono com uma dupla ligação, uma ligação que nós chamamos de insaturada, uma saturação da cadeia. Aqui nós temos um carbono com outro carbono, tá? Então, nesse caso aqui, a gente sempre vai analisar carbonos, ligações entre carbonos. Se o carbono está fazendo uma ligação com o nitrogênio, nesse caso aqui, e é uma ligação dupla, ele não possa considerar uma cadeia, essa nossa cadeia carbônica, né, desse tipo de ácido, LTA, como sendo uma cadeia saturada. Por quê? Insaturada, aliás, porque essa dupla ligação, ela só vai ser saturada, só vai ser insaturada, na verdade, quando for entre carbonos, ok? Então, eu vou olhar a nossa cadeia principal aqui e vou ver as ligações que os carbonos estão fazendo entre eles. Ó, carbono com carbono, carbono com carbono, não tem nenhuma dupla ligação. Ah, professora, e essa dupla ligação aqui, ó? Acompanha comigo. Ó, acabei de pintar aqui, ó, com a caneta vermelha. Professor, isso daqui é uma dupla ligação, então essa cadeia é uma cadeia insaturada? Eu respondo para vocês. Essa dupla ligação que você está vendo, e é a pergunta que você tem que se fazer quando você for classificar uma cadeia. Esse carbono ele está fazendo uma ligação com outro carbono? Não, ele está fazendo uma ligação com oxigênio. Se ele está fazendo uma ligação, seja com oxigênio ou qualquer outro tipo de elemento, ainda que ele tenha uma insaturação, ou seja, uma dupla, tripla até ligação, eu não vou considerar essa cadeia como um todo sendo insaturada, porque ela só é insaturada, só recebe essa ligação quando são dois carbonos entre si se ligando com uma ligação múltipla, tá? E essa ligação precisa estar na cadeia principal, ou seja, no miolo, no núcleo dessa cadeia carbônica, perfeito? Então, nós sabemos que a nossa ligação é saturada. Vou colocar, marcar texto de novo. Ela é saturada porque nenhum dos meus carbonos entre si estão tendo ligações múltiplas. Tem até o textinho aqui que eu estou explicando para vocês, tá, gente? Tá no seu slide aí. Se ela não é insaturada, ó, a alternativa B fala que ela é saturada e a alternativa D fala que ela também é saturada. Então, perfeito, a gente vai tirar. Nós temos uma cadeia carbônica que até agora é heterogênea, é saturada e ficamos na dúvida se é acíclica ou se é cíclica, né? Então, é entre A e a B. A diferença vai ser se a nossa cadeia é acíclica ou cíclica, né? A alternativa correta, né, é que é uma cadeia, nesse caso, acíclica, né? Ou seja, é uma cadeia que não é fechada, né? Uma cadeia aberta, né? Perceba que ela não tem ciclos. A cadeia a gente só considera ela cíclica quando a gente tem ciclos sendo formados, né? Lembra do anel benzeno? Vou desenhar aqui para vocês. Se eu tivesse um tipo de ciclo se formando, ó. Aqui é um carbono, tá, gente? Ó, 2 carbonos. Isso daqui seria um ciclo. Como ela não tem ciclo, quando você fala que é cíclica, quer dizer que ela tem ciclos. Quando eu falo que o material, o composto é acíclico, o A representa não ciclo, ou seja, uma cadeia aberta. A nossa resposta certa é a alternativa B, tá?
Então, elimina a alternativa D, por estar falando para a gente aqui que ela é cíclica. Quando, na verdade, a gente não vê nenhum tipo de ciclo nela. Então, ela é o contrário de cíclica, acíclica. Alternativa certa, alternativa B. E aí, resolveu essa corretamente? Colocou a alternativa, mas o seu raciocínio foi dessa maneira? Se não, faz de novo. Escuta a minha explicação, depois tenta fazer no seu caderno novamente para ver onde você está errando. E notifica os professores aqui, seja eu ou o professor Alex, tá bom, turma? A ideia de resolver aqui juntos esses exercícios de fixação é justamente proporcionar a vocês essa extensão de aula, né? Tanto na aula presencial quanto na digital. Eu sempre costumo dizer para vocês que a participação de vocês é fundamental, não é mesmo? Se vocês não participam, se não tentam fazer um exercício, se leem ou acompanham, a gente fica muito estático. O ensino, a aprendizagem não pode ser estática, né? O aluno precisa participar. Então, contem conosco nesse processo. E o exercício número 2 aí que eu trouxe para vocês na aula passada, lembrando que eu estou resolvendo o exercício de fixação, foi esse cara aqui, ó. Eu pedia para vocês no exercício número 2 a mesma coisa, classificar uma cadeia carbônica. A diferença é que eu trago sempre uma cadeia diferente, né? Pode ser uma cadeia de plástico, pode ser um óleo, pode ser o ácido, no exercício anterior. Nesse caso, é o óleo essencial, linalol, né? Essa é a cadeia carbônica dele. Vamos começar classificando. Perceba que aqui também nós temos alternativas que falam e indicam a classificação desse composto. Lógico que nós temos que identificar a classificação correta, tá bom? Então, vamos lá. Ó, começo falando aí, ó, a primeira classificação de todas as alternativas tem ali cíclica ou acíclica, né? Lembra? Vamos aproveitar o nicho, né? O nicho aí do exercício anterior, em que eu expliquei para vocês o que é o acíclico, né? Lembrando que tudo isso daqui que eu estou falando, vocês têm um material explicando item por item, com exemplos, tá bom? Vocês não precisam decorar, vocês precisam aprender a absorver, entender, né, esse conteúdo de química, conseguir classificar com base na tabela. É isso que a gente precisa como técnicos em plásticos, tá? Formulação, ter noção disso daqui é muito bacana. Então, ó, pela posição dos elementos, ou seja, como os carbonos e todos os outros elementos, né, a disposição desses carbonos, nós percebemos que essa cadeia desse óleo, linanol, ele não possui nenhum tipo de ciclo. Lembra que eu até citei esse ciclo aqui, fiz assim meio borradinho, mas deu para entender? É uma cadeia totalmente linear, totalmente aberta, tá vendo? Ela não forma nenhum tipo de ciclo. Se ela não possui, acompanha aqui comigo no slide, se ela não possui ciclos, trata-se de uma cadeia acíclica. Lembra? Cíclica vem de ciclos e A vem de não ciclos, ou seja, uma cadeia que não tem ciclos, é uma cadeia acíclica. Então, a gente já pode eliminar aqui a C, porque a C não fala que ela é acíclica. A gente pode eliminar a C e podemos eliminar a E. Perceba que as alternativas que restaram, todas demonstram para a gente que, em relação à disposição dos elementos, são todos acíclicas, até porque justificamos aqui que a nossa cadeia é acíclica. Então, depois, segunda fase, vamos olhar a insaturação dos carbonos, né? Vamos olhar a insaturação. O que eu falo quando eu falo de insaturação, gente? Lembra da quantidade de ligações. Se são ligações múltiplas, ou seja, mais de 2, pode ser 2 ou 3, ligações duplas ou ligações triplas. Existem várias maneiras de nos referirmos a elas, não é mesmo? Se você tiver múltiplas ligações, elas vão ser chamadas de insaturação, tá? Lembrando, quando eu vou enxergar insaturação, esquece se for entre um elemento e o outro elemento não for carbono, se for entre elementos em que um deles não seja carbono, ainda que exista essa insaturação, eu não posso classificar a minha cadeia toda como sendo, porque insaturação só tem que acontecer em forma de classificação, pelo menos,
quando for entre dois carbonos. Exercício passado, anterior, aliás, eu dei esse exemplo aqui, acompanha comigo, ó, onde eu pontuei aqui de amarelo agora para vocês. A gente tem o carbono com uma dupla ligação, ou seja, uma insaturação, só que com oxigênio. Carbono com outro elemento não classifica a cadeia como um todo. Só carbono com carbono. Então, vamos observar a nossa cadeia. A nossa cadeia principal é essa cadeia aqui, que eu vou pintar de amarelo. Essa é a nossa cadeia principal, perfeito? Nossa cadeia principal. Existe múltipla ligação, ou seja, existe dupla ou tripla ligação entre os carbonos nessa cadeia principal? Opa, se existe, aqui ó. Não só existe, como eu vou fazer uma setinha amarela, para você ver de longe, ó, a dupla ligação aqui. Ó do outro lado aqui, ó, a dupla ligação. Perceba que essa dupla ligação, ela está sendo realizada entre carbono e outro carbono. Aqui também, ó, carbono e outro carbono. Se são dois carbonos que estão presentes na cadeia principal, ou seja, não é uma ramificação, não é uma extremidade da cadeia, são na cadeia principal, no esqueleto, vamos dizer assim, desse tipo de óleo, desse linalol, tá? Se eu tenho dupla ligação, então eu sei que a minha cadeia é insaturada. Outra dúvida que pode ter surgindo aqui, ó, esse CH que a gente está demonstrando é o carbono se ligando com o hidrogênio, tá? Isso daqui não afeta a nossa cadeia em termos de saturação. Acompanha aqui comigo, vou fazer no cantinho aqui. A gente sabe que o carbono, turma, vou desenhar o carbono aqui, ó. É um C, tá? Ele faz 4 ligações, certo? O carbono, ele faz 4 ligações. Se ele faz 4 ligações, normalmente um hidrocarboneto, que foi o que nós falamos, ele é composto por carbono e hidrogênio. Então, esse C aqui só está demonstrando que o carbono está fazendo 4 ligações. E uma dessas ligações é com o hidrogênio, tá? Isso é super comum em termos de compostos orgânicos, tá? Então, não enxerga o CH como sendo outro tipo de elemento. Senão você poderia pensar assim, poxa, o carbono tem que se ligar com outro carbono, e aí se tiver uma dupla ligação, aí sim é insaturado. Mas, nesse caso, o carbono se ligando com o CH, então não é carbono? Não. O hidrogênio aqui ele está formando uma quarta ligação com o composto carbono, justamente para que o carbono adquira essa estabilidade que é dele de origem intrínseca desse tipo de elemento, tá bom? Ele tem facilidade de fazer ligações em cadeias carbônicas, por isso que a maior parte dos compostos que nós vemos hoje em dia, que são compostos orgânicos, possui o carbono na sua composição, ok? Se tiver dúvida, vai pontuando aí pra gente. Então, é insaturado. Vamos voltar para as nossas alternativas. E eu sei que a minha cadeia é insaturada, então eu vou tirar todas as opções que estão falando que a cadeia é saturada. Inclusive, vou começar pela alternativa A. A alternativa A está falando que ela é saturada. Ela é saturada? Não. Ela seria saturada se só tivéssemos ligações simples, certo? Mas a gente vê aqui duas ligações múltiplas, então ela não é saturada. Aqui na D nós temos insaturada e aqui na B temos insaturada, então permanece. Estamos entre a alternativa B e a alternativa D como uma das corretas. Perfeito? Vamos em frente. Indo em frente, a gente tem aqui enxergando o material, né, essa cadeia, como sendo homogênea ou heterogênea, né? Vamos classificar. É um composto homogêneo ou heterogêneo? Lembrando que, olhando aí as ligações, né, entre os carbonos, não há nenhum tipo de heteroátomo. Aqui, ó. Tá vendo nessa cadeia que eu pintei de amarelo? Ah, professora, mas tem o hidrogênio. O hidrogênio, ele não é considerado um heteroátomo, tá? Carbono e hidrogênio, o hidrogênio serve para adquirir a estabilidade do carbono, para fazer com que o carbono faça as 4 ligações, né? Para que torne esse carbono estável e a partir disso você consiga ter um composto carbônico, composto orgânico, tá? Inclusive os plásticos estão nessa sintonia aí. Então, quando a gente olhar a cadeia principal, eu tenho que ver, além do carbono e do hidrogênio, existe outro elemento? Se existir, trata-se de uma cadeia heterogênea, quer dizer.
Mas se eu olhar na minha cadeia principal, inclusive é o que eu observo aqui, acompanhe comigo. A gente observa aqui, eu só tenho carbono e hidrogênio. Se eu só tenho carbono e hidrogênio, é uma cadeia homogênea. Cadeia homogênea. Não serviu muito para fins de classificar aqui na B ou D, porque as duas falam que essa cadeia é homogênea. Mas a gente já sabe identificar, tá? Não se confunda com hidrogênio, tá, turma? Hidrogênio não caracteriza um heteroátomo, tá? Por último, vamos observar o que falta para a gente definir se ela é B ou D. A única diferença que eu tenho da B para D, acompanha comigo, é que a B diz que essa cadeia é normal e a D diz para a gente que não, que ela é ramificada, né? E eu vou responder aqui para vocês. Vamos, por último, observar a cadeia e a disposição. Quando eu falo que é uma cadeia normal ou ramificada, lembra que eu dei um exemplo bem didático? É ramificado quando a gente tem extremidades que formam, lembram ramos, que sempre ficam pregnados aí na nossa cadeia nas extremidades, tá? São elementos que estão fora da nossa cadeia principal. Eu sempre pinto ela de amarelo para você ver qual que é a cadeia principal, né? Quando a gente percebe que a gente tem essa, tô pintando de amarelo aqui, ó, esse CH, esse OH, tá vendo? Essa daqui é a nossa, acompanha comigo aqui, vou até colocar, aqui a gente tem a cadeia principal, se existir ramos, ou seja, ramificações fora dessas cadeias principais, né, formando esses ramos, nós temos uma cadeia que não é uma cadeia normal, não é uma cadeia totalmente lisa, né, vamos chamar assim a grosso modo, ela tem essas ramificações, tá? Então a nossa cadeia é sim uma cadeia ramificada por conta dessas ramificações, ó, que eu estou pontuando aqui para vocês. Perfeito? Então, sabemos que ela não é normal. Então, a C está fora, ó, a cadeia não é normal. Ficamos com a única cadeia, a alternativa D. Ela é acíclica, ela é ramificada, ela é insaturada e também é homogênea. Todas essas classificações indicam que esse meu óleo linalol é um composto orgânico com esse tipo de configuração, perfeito? Indo em frente, eu dei um zoom aqui para vocês enxergarem esse exercício anterior, tá vendo essa cadeia? Eu peguei essa cadeia aqui e trouxe para vocês conseguirem enxergar melhor, olha que bacana. Essa ramificação que eu falei para vocês, ó, eu pontuei para vocês de círculo rosa ou vermelho. Tá vendo? Ó, onde ele está presente, acompanha comigo. Ó, aonde ele está presente aqui e aonde ele está presente aqui. É por conta desses dois aqui que nós temos um material que é ramificado, um composto ramificado, não é uma cadeia normal. E a insaturação, professora? Ó, eu classifiquei com esse triângulo verde. Onde está presente? Isso daqui, turma, é do exercício anterior, tá? É só para facilitar a sua aprendizagem. Você conseguir realmente enxergar o que eu estou explicando aqui, para sair dessa aula sem dúvida, ó. Tá vendo? Essa é a insaturação. E a nossa cadeia aberta? A gente vê que a cadeia é aberta, né? Ou seja, ela é acíclica, né? Ela não tem ciclos, justamente por essa disposição, tá vendo? Ó, que eu pintei de amarelo. Ela não forma ciclos, ela é toda cíclica, né? É toda acíclica, ela é toda linear. Perfeito? Alternativa D. Só reforçando aí para vocês acertarem na próxima. Quero saber de vocês, acertaram? Acertou o exercício 1? Acertou o exercício, quer dizer, no exercício da aula passada, eles eram o exercício número 2 e o exercício número 3. Quero saber de vocês. E aí, turma da manhã, turma da noite, acertaram? Aproveita e comenta aqui nos comentários do YouTube, coloca seu nome, a sua turma, e me responde se você acertou, se você conseguiu fazer o exercício 2 e o 3, dos quais eu acabei de comentar detalhadamente, tá? Se porventura você não conseguiu, errou alguma coisa, tenta fazer novamente. Ouça a minha explicação depois se surgir dúvida. Se ainda assim, procure o professor Alex ou por mim lá no grupo de WhatsApp, que a gente reforça mais ainda. E se for necessário, na próxima aula, eu reforço alguma coisa que ficou pendente. Mas eu acho que ficou bem detalhado, né, turma? Então, vamos em frente, turma. Ó, uma coisa que eu queria tirar dúvida aqui que surgiu é em relação à cadeia aromática, tá? As cadeias carbônicas, turma, elas podem ser classificadas, lembra? Eu acabei de fazer um exercício, saturadas, insaturadas,
Elas podem ser homogêneas, heterogêneas, podem ser normal ou ramificada e pode ser acíclica ou cíclica. Sempre que eu pedir para vocês classificarem alguma cadeia, vocês vão entrar nessas duas linhas aqui, ó, que eu pintei de amarelo. São as formas pelas quais nós podemos classificar a cadeia e, consequentemente, colocá-las em grupos específicos, tá bom? Por último, faltou falar para vocês sobre a presença ou não de anel benzênico. Lembra que eu falei para vocês o que são anel benzênicos? Anéis benzênicos são 6 carbonos alternando duplas ligações. Ó, acompanha aqui no laser comigo, no laser não, no marca-texto. Aqui nós temos um carbono e a gente tem uma ligação simples. Aqui um outro carbono e uma ligação dupla. E outro carbono e uma ligação simples. Por isso que nós falamos que uma cadeia aromática, é uma cadeia onde nós temos 6 carbonos que vão alternando ligações simples, ligações duplas, ligações simples, ligações duplas entre eles, formando, é lógico, que é uma cadeia aromática, vai ser sempre um ciclo, em forma de ciclo. Aqui nós temos as fórmulas simplificadas que eu falei para vocês, lembra? Existem várias maneiras, a gente até falou na aula passada sobre a IUPAC, né? A importância da IUPAC. Ela traz para a gente a classificação, né? Como nós vamos classificar, como nós vamos tratar, nomear esses tipos de compostos, seja eles plásticos ou ainda compostos orgânicos na sua magnitude aí, tá bom? Então, existem várias formas. Acompanha comigo aqui no laser, tá? Não ficar mais dúvida. Essa cadeia aromática aqui, ó, aqui representada, ela pode ser representada dessa maneira ou dessa forma. Perceba que nós temos o mesmo composto sendo representado de maneiras diferentes, mas é o mesmo composto. Ambos, né, os três, são validados aí pela IUPAC, que comanda toda essa nomenclatura de compostos e elementos orgânicos na parte química, tá? Esses compostos ainda, eles podem ser mononucleares, lembra que eu falei para vocês na aula passada? Quando você só tem um núcleo, né, apresentação de apenas um núcleo aromático, ou eles podem ser polinucleares, quando você tem mais de um tipo de núcleo. Aqui, ó, nesse composto aqui, ó, que eu estou olhando aqui, só tem um, tá vendo? Só tem um ciclo, só tem um núcleo, que nós chamamos. Então, ele é um mononuclear. Se tivesse dois ou mais de dois, seria um polinuclear, perfeito? Na aula passada, a gente falou, né, sobre o hidrocarboneto, né, que o hidrocarboneto é quando você tem uma substância composta basicamente por hidrogênio e carbono, tá? Eu trouxe um exemplo para vocês sobre o naftaleno, né? É a famosa naftalina que nós usamos bastante aí, né, turma? E ele é composto pela união de dois anéis benzênicos. Acompanha aqui embaixo para mim, ó. Aqui tem a figurinha aí da naftalina e aqui nós temos a composição química dela. Perceba que a naftalina, ó, você usando bastante a naftalina, nem sabia que naftalina, para começo de conversa, é um composto hidrocarboneto, porque olha aqui a composição química dela. Acompanha comigo. Perceba que só tem carbono e hidrogênio na composição desse elemento, ou seja, é um hidrocarboneto. E pode ser representado dessa outra forma também. Ó. Essas duas formas estão representando um mesmo elemento, que é a naftalina, tá? Perceba que nesse caso, no slide anterior, eu falei para vocês, será mononuclear ou polinuclear. Mononuclear quando eu tenho apenas um núcleo aromático, ou seja, apenas um ciclo. Nesse caso, eu tenho 2 ciclos, então não é mononuclear, é polinuclear, tá bom? A naftalina é um exemplo de um polinuclear. A naftalina é muito usada como repelente aí, né? A gente usa muito para prevenir insetos, enfim, justamente pela capacidade que ele tem, né? Ele possui essa cor branca e esse forte odor que veio oriundo aí quando a gente tem um material que a gente chama de hidrocarboneto, que a gente chama de aromático, normalmente são elementos que têm odor muito forte, é o caso da naftalina, tá? É um material tóxico, inflamável, ela tem uma capacidade aí
muito forte de passar para o estado líquido. Por isso que quando a gente coloca a naftalina na mão, ela tende a soltar um pouquinho de água, né? Ela é obtida aí pelo processo de hidrocarboneto, até porque quando a gente vê uma cadeia dela, é composta apenas por hidrogênio e carbono, né? E com aquecimento e catalisador a gente consegue fornecer aí esse composto, tá? Muito utilizado em diversos produtos químicos, como corantes, inseticidas, fungicidas, solventes, plásticos, a gente usa bastante, lubrificantes, explosivo, até como resina sintética, entre outros. A gente costuma enxergar ela mais como um repelente aí, né? Para prevenir insetos, mas ela é muito utilizada também na indústria química como geral. E aqui, turma, eu trouxe para vocês, para finalizar a nossa aula de hoje, a estrutura molecular do material. E nós vamos falar mais disso na próxima aula, tá? Só quero introduzir com você. Esse material pode ser linear, ramificado, ele pode ter ligações cruzadas ou reticuladas. Quando a gente pega uma substância, um plástico mesmo, um polímero, tá? E eu começo a enxergar ele microscopicamente, eu vou perceber que as moléculas dele, a maneira como eu a enxergo, né, a maneira como elas estão dispostas, melhor dizendo, nós vamos enxergar essas 4 tipos de estruturas, ó, que são linear, ramificada, com ligações cruzadas ou reticulada. Tipo de plásticos, materiais poliméricos vão se encaixar em cada um deles, em um deles apenas, melhor dizer, tá? Então, todo tipo de plástico vai ser linear, ou ele vai ser ramificado, ou ele vai ter ligação cruzada, ou ligação reticulada. Nós vamos aprendendo nas próximas aulas o que isso vai interferir, tá bom? Só adianto para vocês que muitas propriedades físicas, propriedades químicas que nós temos nos plásticos produzidos, né, são diretamente proporcionais ao tipo de estrutura que os materiais têm na sua configuração química a nível microscópio. A gente não consegue enxergar isso a olho nu, tá? Mas elas são decisivas para características, as resistências que esse material vai ter, né? O fabricante para os transformadores finais, aí é interessante que as propriedades dos materiais plásticos não sejam alterados durante as fases do processo, para que você consiga preservar o máximo de propriedades mecânicas ou químicas desse mesmo material. Fica tranquilo que nas próximas aulas eu vou debulhar melhor aqui, a gente vai começar a falar um pouco mais sobre cada um desses itens, tá bom? Deixo aqui o nosso exercício de fixação para vocês. Tá com bases sobre tudo que nós conversamos na aula de hoje, tá bom? Na próxima aula vamos detalhar melhor esse último tópico para vocês, tá? E, turma, espero que vocês tenham gostado, tenham conseguido fazer aí o exercício de fixação. Deixa o seu comentário aqui para mim no YouTube, para eu saber se você conseguiu resolver o exercício da aula anterior e se a gente segue fazendo dessa mesma forma, tá? Para todos eu desejo aí bons estudos e até a nossa próxima aula.